Aleluia. O teclado vai ficar mais um pouquinho, o resto do louvor vai descendo. Eu gostaria de conhecer os nossos convidados. Quem está pela primeira vez aqui na família do Reino, faz um sinalzinho com a mão assim para a gente conhecer vocês. Meu Deus, olha quanta gente nova. Por aqui, ali também, aqui também. Tem alguém lá em cima que é a primeira vez que está aqui também, ó. Tem um grupo ali. Que maravilha. Lá também. Tem o pessoal que gosta de sentar lá em cima, diz que fica mais perto do céu. Quando a unção desce, chega lá primeiro, né? O som aí em cima é legal, igual, perfeito, chega tudo certo. Glória a Deus. Estamos orando para colocar uma arquibancada melhor lá em cima, com cadeiras. Pastor, por que não fizeram ainda? Nós temos 4 ou 5 orçamentos, todos deram R$500 mil. Aí só está faltando R$500 mil. Em nome de Jesus. Em breve vai ter aí uma arquibancada bem legal aí em cima. Que não vai durar, vai só usar por pouco tempo também, porque eu creio que Deus vai nos levar para um lugar muito maior. Você crê nisso? Glória a Deus. Fiquei muito feliz, o culto hoje da manhã foi extraordinário, teve muita unção, 5 almas aceitaram Jesus, houve milagres, testemunho de milagres. Tão bom estar numa igreja onde há um avivamento, há uma unção, há uma graça, não é verdade? Aleluia. E eu fico muito feliz de ver todos esses convidados. Eu coloquei uma placa lá no aeroporto e outra na rodoviária assim, com essa frase: filho, eu te trouxe para Santa Catarina com um propósito, assinado Deus. E aí está escrito do outro lado: o seu propósito está na família do reino. O seu propósito sempre existe. Um Moisés ou um Melquisedeque, um sacerdote e um lugar. Diga comigo, um sacerdote e um lugar. Então, para muitos que chegaram hoje, eu quero dizer para você, eu acho que você achou o lugar do seu propósito. Diga comigo, meu propósito tem lugar. Glória a Deus. Tem um irmão que está bem atrás da coluna aqui, eu queria que os diáconos reposicionassem ele, porque ele está muito interessado na pregação, e essa coluna endemoniada, inclusive eu vou eliminar essas cadeiras daí, eu vou deixar eles se afastarem um pouquinho mais para cá, isso, faz isso. Deus me livre de sentar atrás. Aquela ali também, porque hoje eu praticamente não vou me mover daqui. Então, se estiver atrás da coluna aí, vamos tentar nos colocar de uma forma que você não fica. Isso, agora eu estou vendo ali o irmão, graças a Deus. Tem alguém feliz? Amém. Glória a Deus. O teclado vai ficar só mais um pouquinho. Hoje é o 4º portal, é isso mesmo? Quem está amando a série dos portais aí? Lembrando que essa série vai se transformar num grande livro. E se Deus quiser vai ser um best-seller. 7 portais do sobrenatural. O primeiro portal nós falamos sobre arrependimento genuíno, que é a porta estreita. Você não entra, você não entra na cidade se não passar por ali. Você vai sair das trevas exteriores e vai entrar na cidade santa, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? O segundo portal que nós ministramos é o portal da fidelidade. Aquele que é fiel no pouco será colocado, entra no gozo. Olha só, fiel, entre. Então, para entrar na porta do fiel, precisa se demonstrar que você é fiel. O portal da fidelidade. Terceiro portal é a porta das ovelhas. A Bíblia diz que aquele que é ovelha, passa pela porta das ovelhas, ele vai achar provisão. Diga comigo, provisão, proteção e destino. Nós descobrimos que pastores são portas. Jesus disse, eu sou o bom pastor, e no mesmo texto ele disse, eu sou a porta. Então, Jesus, através de João Batista, encontrou o chamado dele. E Abraão encontrou através de Melquisedeque o chamado dele. Mas hoje, nós vamos entrar no 4º portal. Quem passou pelo portal ali na frente, na entrada? Glória a Deus. O 4º portal é muito importante. Tão importante que eu fiz uma análise e eu pensei, se dos 7 portais eu não tivesse tempo para ministrar 7 e pudesse apenas ministrar 1, eu tivesse que eliminar todos e ficar apenas com 1, esse portal seria o de hoje. Então hoje você vai aprender sobre o maior portal, o mais importante para mim de todos. Todos são extremamente importantes, mas por exemplo, o portal do arrependimento, acho que todo mundo já tinha uma noção, fidelidade um pouquinho, mas o de hoje é extremamente importante.
Eu quero que você abra o seu coração. Eu vou pedir, se você quiser anotar, colocar no modo avião o teu celular, e pode abrir as notas aí para você anotar. Vai ter muita informação hoje boa que vai poder mudar a sua vida. Se você não colocar no modo avião, Satanás vai te mandar uma mensagem, né? Ele vai usar tua sogra, tua irmã, teu primo, teu cunhado para te mandar uma mensagem. Então põe no modo avião para não ficar distraído, mas eu vou deixar vocês ficarem com o celular na mão, anotando a mensagem de hoje. Aleluia. Amém? Quem aqui traz assim um papel, traz um caderninho, uma caneta para anotar? Deixa eu ver. Olha aí, esses são os alunos. Parabéns. Façam isso, é muito importante, principalmente numa série como essa. Quando você anota, você lembra muito mais do que quando você apenas ouve. Glória a Deus. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Aleluia. O teclado já pode descer e nós vamos ler lá no telão comigo, 1 Samuel 2:30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Antes da gente ler o final desse versículo, olhe para mim. Olha o tanto que esse versículo mexeu comigo. A gente prega, a gente canta, e a gente ensina, e a gente sabe, e a gente crê que Deus é fiel e não pode mentir, não pode falhar, não é verdade? Diga comigo, Deus é fiel. Qual é a maior característica de Deus? Nós aprendemos no segundo portal. A maior característica de Deus, Ele quer ser lembrado como um Deus fiel. Um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Quem aqui já ouviu alguma pessoa dizer assim, quem tem promessa não morre? Não é verdade? Só não está na Bíblia, mas a gente fala muito, né, de que Deus vai cumprir as promessas na sua vida. Só que esse versículo mexeu muito comigo. Porque Deus está dizendo, olha só, na verdade, tinha falado eu, é Deus falando aqui. Olha Deus falando, eu tinha falado que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim, ou seja, seriam sacerdotes, perpetuamente. Olha o que Deus está falando. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Eu descobri que só tem uma coisa que faz com que Deus cancele a sua promessa sobre a vida de alguém. Uau! Quem quer saber o que é? É sério ou não é sério essa mensagem? Porque a gente fala, não, se Deus falou, Ele vai cumprir, Ele vai até o final, Ele vai te honrar, até eu ler esse versículo. Deus falou, eu disse que ia cumprir, mas agora Deus diz, longe de mim cumprir o que eu falei. Terrível, irmão. O que pode anular, pergunte para mim, apóstolo, o que pode anular as promessas e a aliança de Deus comigo? Olha lá, ele diz o porquê, não sou eu que estou falando, viu? Se você não gostar, você rasga a tua Bíblia. Porque aos que me honram, porém os que me desprezarem, uau! Então diga comigo, o quarto portal é o portal da honra. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor Jesus. O portal da honra. Inclusive, não faz muito tempo, eu ministrei uma mensagem chamada Honra, a semente do acesso. Quem já me ouviu falar sobre isso? E quando nós falamos de portal, pastor, o que é um portal do sobrenatural? Um portal é o acesso a algo que vai te levar para outra dimensão, é acesso a algo poderoso, é acesso a algo, a bênção sem fim. Quem quer ter acesso? O maior acesso de todos é a honra. E nada fecha mais portas na sua vida do que a desonra. E o nível pode ser tão grave, tão grave,
Tão grave que Deus pode anular a promessa que Ele te fez. Oh my God. Gente, é muito sério. Eu estou assustado. Eu confesso. Apóstolo Pedro Medina, estou assustado. Porque se alguém me confrontasse, não, Deus nunca cancela a promessa dele na vida de ninguém. Aí ele disse, falou, longe de mim cumprir o que eu prometi. Senhor, mas por que tu cancelou? Porque me desonrou. Uau! Você está preparado para a mensagem de hoje? Diga comigo, portal da honra. Se a gente fosse desenhar esses portais, o primeiro portal, é a porta estreita que sai das trevas exteriores e entra na cidade. Depois a porta das ovelhas, que você entraria no templo, como eu disse, que está lá do ladinho do templo, lá em Israel, a porta das ovelhas. E se nós fôssemos falar da porta da honra, a porta da honra é aquela que coloca você dentro do palácio junto do rei. Uau! Porque para entrar no palácio você tem que ter honra. Pode ouvir um amém por aí? Eu vou ler algumas palavras que são sinônimos de honra, e depois eu vou ler algumas palavras que são relacionadas à honra. Repitam comigo: respeito, dignidade, prestígio, glória, integridade, estima, reputação, reconhecimento, excelência, nobreza, fidelidade, mérito, lealdade, honestidade, valorização. Agora, algumas palavras relacionadas com honra: obediência, repita, obediência, gratidão, autoridade, submissão, confiança, credibilidade, humildade, moralidade, ética, disciplina, cortesia, tradição, reverência, compromisso e justiça. Alguém diga glória a Deus. Quero ministrar essa palavra hoje, ela é um pouco diferente das formas que eu já ministrei aqui. Muita atenção. A cultura do reino, a cultura do céu, a cultura de Deus. Quem já ouviu esse termo, cultura do reino? Diga comigo, cultura do reino. Cultura do reino nada mais é do que a cultura da honra. Cultura da honra. Se eu fosse resumir toda a cultura do reino de Deus, eu resumiria na cultura da honra. E essa cultura da honra é a cultura da Bíblia. Honra, 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 honra aparece do começo ao fim. E toda vez que você vê um acesso fechado na Bíblia, quando você vê alguém que não é abençoado, que não consegue passar pelo portal da honra, é justamente por isso, por causa da desonra. E essa pessoa sofre grandes consequências e ela não tem acesso a nenhuma das promessas de Deus, justamente por causa da desonra. Agora, se eu estivesse ministrando essa mensagem no Oriente Médio ou no Ocidente, lá para a Ásia, essa mensagem seria muito mais fácil ministrar lá, ou se eu ministrasse em alguns países, ou na maioria dos países da África, seria muito simples, porque são culturas que ainda têm uma base de honra fundamentada nos princípios bíblicos. Mas quando a gente vem para os países ocidentais, pastor, o que é um país ocidental? São os países do oeste, da Europa, do centro da Europa para cá, Estados Unidos, todos os países da Europa ocidental, esses países que são influência grego, romano, culturas democráticas, culturas que vieram se modernizando e vieram para o lado do Ocidente, são a cultura ocidental. E o Brasil é uma cultura ocidental. Quando a gente vem para a nossa cultura, nós temos um grande problema. Porque nós vivemos numa cultura que ela não... as pessoas não conseguem assimilar a cultura da Bíblia por causa da cultura em que elas foram criadas. A cultura onde elas cresceram. Nós vivemos numa cultura, e quando você quer descobrir uma cultura,
Eu escutei de um grande sábio, ele dizia, se você quer descobrir a cultura de um país, basta você escolher as 10 músicas mais cantadas e você vai resumir a cultura daquele país. Se você pegar aí top 10 das canções que estão mais tocadas hoje na rádio secular, você vai descobrir exatamente qual é a cultura brasileira. E aí a coisa vai ficando cada vez mais triste. Você fala, meu Deus, é uma cultura promíscua. E nós vivemos uma cultura que está em choque com a cultura do reino. Muitas pessoas não conseguem congregar na família do reino justamente por isso. Me pergunte, por quê, pastor? Porque elas vêm de uma cultura diferente da cultura do reino. E quando elas chegam no lugar onde a cultura do reino, elas recebem o choque cultural. O que é choque cultural? Quando você está numa cultura e se depara com outra cultura. Quando eu fui para a Espanha, eu tive um choque cultural. Cheguei lá, era uma cultura diferente da minha, e aquilo me chocou. Eu fiquei impactado com tantas coisas diferentes das que eu tinha vivido no Brasil e nos Estados Unidos. A mesma coisa acontece quando alguém está no mundo e ela se depara com a cultura do reino. Para muitas pessoas, era tudo que ela estava procurando, mas para outros, ela tem uma rejeição instantânea. Porque os princípios e valores dela, da cultura dela, estão baseados na cultura do mundo, na cultura do Egito, na cultura do inimigo. Se você observar no Brasil, a diferença dos países orientais e dos países asiáticos e os países da África, existe um descrédito e um desrespeito às autoridades. No Brasil é assim, a autoridade é mal vista, a autoridade é xingada, a autoridade é questionada. Você vê que no Brasil é celebrado você confrontar, você ser contra a polícia, você fugir da polícia é legal. Os filmes, as músicas, as canções, as novelas, tudo isso vai mostrando uma cultura de desrespeito à autoridade. Por exemplo, os políticos no Brasil são chacota. Todo mundo zomba, todo mundo xinga os políticos com a boca cheia e achando que tem toda a razão do mundo. Mas essa não é a cultura do céu. A cultura do céu diz que você não pode levantar a sua língua contra os príncipes do seu povo, independente do que você acha deles. É para a gente orar por eles. Mas ninguém vai falar amém nessa pregação, porque não faz parte da cultura brasileira. Se eu xingasse o Lula, ou a Dilma, ou a Haddad, ou qualquer um desses aqui, todo mundo daria um super aplauso, porque a cultura brasileira ela é desrespeituosa contra as autoridades. Está vendo que não tem nem amém? Não dê amém mesmo, não. A cultura, ela instiga a rebeldia. Se você olhar os filmes que estão de moda, se você olhar as séries que estão de moda, são séries que celebram os bandidos. Você assiste a Casa de Papel e você fica lá desejando que eles roubem, desejando que eles vençam. Você assiste lá o Fast and Furious e eles são bandidos, né? E aí sempre tem uma desculpa para você celebrar a bandidagem, né? Você vê que na música dos jovens hoje, o bandido é que é legal. É isso, o legal é ser bandido, o legal é roubar, o legal... A cultura brasileira é malandro e mané é mané. Está na música brasileira, está cantada entre nós. O legal é ser malandro, o legal é você dar calote, o legal é você ser esperto, o legal é você tirar vantagem de toda a situação que você estiver. O brasileiro sempre está tentando tirar vantagem, tentando enganar. Falta de ética, promessas são quebradas facilmente, mentiras, traições são normalizadas. Autoexaltação. Pessoas que se autopromovem, não têm respeito, elas não conquistam os lugares, elas mesmas se autopromovem, elas se colocam em lugares, elas mesmas usam a internet para se posicionar de uma forma do que ela não é. Por exemplo, tem hoje pastores que são seguidos no Instagram, no Facebook, mas eles sequer têm igreja. Eles se posicionam como sendo alguém e eles mesmos se colocam ali naquela posição. Não existe mais uma cultura de submissão, de autoridade, de lealdade, de construção de uma reputação.
Falta de gratidão é comum hoje. As pessoas querem tudo, mas sem reconhecer esforços alheios. Infidelidade ficou normalizada na nossa cultura. Compromissos são vistos como prisão. Nas rodas, nas conversas, não, é porque esposa é uma prisão, casamento é uma prisão, ter filho é uma prisão, e é motivo de zombaria, de chacota. Quando vai casar, ai, meus pêsames que tu vai casar, e virou piada, dentro da cultura brasileira, e aí você vê que a infidelidade ficou normalizada. Ah, é normal ter 2 mulheres, é normal trair, é normal. Você escuta as músicas de corno hoje, é normal ser corno. Eu acho, o que você gostou mais dele ou mais de mim? A música fala isso. E aí você vê isso, tem gente que sai do culto e vai escutar isso no carro, lá no estacionamento, irmão. Verdade, é a cultura do corno. Tem corno aqui na igreja, só pode. Esses dias tinha irmão ouvindo música de corno no culto, depois do culto, irmão. Saindo do estacionamento. Aí você vê, a música celebra o álcool. A cerveja virou um ídolo dentro do Brasil. Tem mais música cantada hoje para cerveja do que nós tínhamos antigamente, pelo menos se cantava para mulher, né? Hoje não se canta para cerveja. Então virou um ídolo. Nós vivemos uma cultura de depravação. Cultura vulgar. O brasileiro, ele valoriza aquele que fala errado. Ele sabe falar certo, mas ele fala errado porque é mais legal. Ah, é legal, ele fala, em vez de falar problema, ele fala problema. Olha que legal, é legal esse cara aí, ó, muito legal, ele fala problema. É celebrado, é bonito ser feio no Brasil. Ser rebelde é legal, falar errado é legal, ser malandro é legal. E aí nós vivemos numa cultura assim, onde existe um desprezo pela tradição, um desprezo pela tradição de Deus. Os núcleos familiares têm sido destruídos. Falta de compromisso. Sabe, ser desonesto no seu trabalho é legal. Se o teu patrão te paga 8 horas, você fica 2 horas no banheiro. Fica no celular. Quando ele está chegando, muda a tela. Ah, você é muito esperto, você é muito legal. Olha como você engana o teu patrão. Você é o cara, você é malandro e o teu patrão é mané. E isso está dentro da cultura evangélica. Não pense você que isso aí é uma coisa que só está no mundo. Isso faz parte da cultura do brasileiro. O brasileiro é desonroso, desrespeituoso, sem ética, vulgar. Você vê as roupas, você vê os manequins brasileiros na frente das lojas e você já percebe a vulgaridade que existe no Brasil. Quem consegue entender o que eu estou falando? Quantas pessoas estão hoje em Balneário Camboriú com atestado médico falso? Tem gente assistindo o culto aqui hoje, está de atestado falso, veio de visita. Te peguei. Relativismo moral. O certo e o errado já ninguém sabe. Agora depende. E isso já está impregnando nas igrejas. Tem gente que chega para o pastor, pastor, o adultério é pecado? Ele vai falar, depende. Não, pecado é pecado. A Bíblia diz que o teu sim seja sim e o que o teu não seja não. Não tem esse negócio de depende. E a cultura é muito... Quer aplaudir a Jesus? Vamos aplaudir. Os relacionamentos não duram nada, a amizade não dura nada, as empresas não duram nada, porque nós desumanizamos as relações. Pastor, o que é isso? Pessoas são usadas e descartadas por conveniência. Não preciso mais de você. Cultura da impaciência. Nós queremos o imediatismo. Tem pessoas que ela chega aqui na Igreja Família do Reino, uma semana, ela conversa com o líder, eu cheguei nessa igreja, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero ter líder, eu quero ser pastor dessa igreja. Aí quando a gente fala para eles assim, não, isso vai demorar 2 anos, ele sai da igreja. Porque ele não construiu nada, mas ele quer sentar na janela.
Imediatismo. Tem gente aqui, irmão, que ele é pobre só por causa do imediatismo. Porque ele começa um trabalho e ele larga porque não ficou rico em uma semana. Começa outro trabalho e ele larga porque não ficou rico em 2 semanas. Começa outra coisa e ele termina. Tem gente aqui, irmão, que em 2 anos trocou de trabalho 10 vezes. Porque ou ele quer um dinheiro fácil ou ele não quer trabalhar. Hoje nós estamos na cultura digital, onde todo mundo xinga. Eu recebo uns 400 xingamentos por dia no Instagram, no Facebook. Só que ninguém tem coragem de me xingar na minha cara. Né? Mas na internet o povo gosta de xingar. Então virou... internet virou terra de ninguém. Então nós vivemos uma cultura, irmão, depravada. E isso, infelizmente... Agora você imagina o B.O. que eu me arrumei, irmão. Porque Deus me chamou para pregar sobre a cultura da honra do reino dos céus. E eu preciso pegar para um público que nunca tiveram essa experiência. Para ele ainda, o certo é ser malandro. Olha só. E aí a pessoa está sentada aqui, e ele tem todos os conceitos errados na sua cabeça, e ele quer ter acesso à glória de Deus, ele quer ter acesso às bênçãos. E sabe o que acontece, irmão? Existe um público que está sendo enganado todos os dias, público evangélico. Talvez você até veio aqui com a intenção errada ou com um pensamento errado. Que público é esse? Existem pessoas que elas vão em igrejas onde e nada disso é ensinado para você, e o pastor simplesmente fica pregando ali: vem pegar a tua bênção, vem pegar a tua bênção, vem pegar a tua bênção, recebe a bênção, compra rosa, compra óleo, compra água, recebe a bênção. É um supermercado de bênção. Você vai lá, dá um dinheirinho e pega a tua bênção e vai para casa. Só que você olha para essa pessoa, passaram 20 anos e ele não pegou bênção nenhuma. Ele só vai de desgraça em desgraça na vida dele. Porque o que vai mudar a sua vida não é você ir lá e dar uma oferta e pegar uma bênção. O que vai mudar a sua vida é você se converter, se transformar, mudar a sua mente, mudar a sua atitude, se submeter a Deus e resistir o diabo. Ele vai fugir de você, se submeter à palavra e entrar no caminho e no portal da honra. Dê um aplauso a Jesus. Qual é o primeiro lugar que nós aprendemos honra? Diga comigo, dentro de casa. Primeiro mandamento com promessa. Honra os teus pais. Vamos lá em Efésios 6, 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com... Verso 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Podemos, vamos fazer o contraste nesse versículo? A gente vai ler ele ao contrário, volta para trás. A gente podia ler assim, ó, volta lá no verso 2. Se você desonra o teu pai e tua mãe, você quebra o primeiro mandamento com promessa. Verso 3. E vai muito mal para você. Você não vai prosperar e você vai morrer cedo. Eu acho que tinha que ter sido escrito assim, né? Se fosse escrito assim, ia ser melhor. Mas foi escrito, não, honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem. Não. Mas se assim, ó, quem desonra pai e mãe não vai prosperar e vai morrer cedo. É mesmo? Está escrito isso também, sim ou não? Então hoje eu vou declarar para você: quem desonra pai e mãe nunca vai prosperar e vai morrer cedo. Pastor, você está me amaldiçoando? Não, é o versículo dizendo isso, meu querido. Honra começa dentro de casa. É ali onde começa a base do fundamento da tua cultura. Você não tem acesso a outra coisa a não ser a sua casa, desde criança. E eu vou te mostrar o tanto que nós vamos numa cultura que está tão... O núcleo familiar foi tão destruído e nós perdemos a essência da cultura do reino dos céus. Quem aqui, quando era criança, adolescente ou jovem, tinha na cabeça assim: eu não vou usar droga, e não usou droga porque falou assim: se meu pai me pegar, minha mãe me pegar, me matam? Levanta a mão. Então você tinha temor, diga comigo, temor. Isso é saudável. Você tinha temor do pai e da mãe.
Você até queria usar droga, mas você falou, não, mas se meu pai souber, ele me mata. Se minha mãe me pegar, ela me mata com a chinela. Eu não sei como, irmão. Tem GPS aquele chinelo. Ele faz a curva. É verdade, nunca errou. Eu nunca vi uma mãe errar uma chinelada. Olha que interessante. E Deus fala o quê? Honra o teu pai e a tua mãe. Criança não conhece Deus. Por mais que você ache, ai, meu filho conhece, teve uma experiência. Não conhece. Criança conhece o pai e a mãe. E a imagem de Deus que a criança tem é a imagem do pai. Agora, vamos ser sinceros, por favor, me ajude. Quem aqui usou droga, algum momento da sua vida, e você usou droga e não tinha absolutamente nenhum pingo de medo de pai ou mãe, porque ou talvez você nem tinha o pai presente, ou você sabia que não ia ter consequência nenhuma? Levanta a mão. Olha quantas pessoas levantaram a mão. Tem muita gente que não está querendo levantar a mão. Porque, eu usei droga. Essas pessoas que levantaram a mão têm um problema gravíssimo, porque eles não aprenderam a temer o pai e a mãe. Quem não aprendeu a temer pai e mãe, nunca vai temer Deus. A não ser que tenha um genuíno encontro com Deus, e uma conversão tremenda, e uma renovação da mente tremenda. Então nós vivemos numa época onde as pessoas se convertem, mas elas não têm temor de Deus no coração, porque nunca temeram pai, nunca temeram mãe. Então, se eu pecar, tanto faz. Esse sentimento de que, se eu usar droga, meu pai e minha mãe me matam, é maravilhoso, porque você tem amor, respeito, e você está dizendo, meu pai e minha mãe estão preocupados por mim, eu vou ter consequências se eu fizer algo errado. Mas hoje nós estamos vivendo numa população que não consegue ter temor de Deus, porque nunca honraram pai e mãe. Quando eu trago um jovem para perto de mim, ou vou trazer ele para o ministério, ou vou colocar ele em algum lugar, uma das perguntas que eu faço é, como que era o teu relacionamento com teu pai? E ali eu posso, mais ou menos, identificar se vai ser uma pessoa honrada, se vai ser uma pessoa submissa, se vai ser uma pessoa que vai dar problema ou não vai dar problema. Porque a primeira referência que nós temos de Deus é dentro de casa. Quem consegue compreender? Então, não é que você está perdido se você não teve essa referência. Só vai ser um pouco mais difícil para você. Quem está entendendo? Quando você não entendeu honra dentro de casa, eu vou mostrar um versículo para você. Não está anotado aqui, mas eu vou achar ele aqui para você. Esse versículo em Provérbios, se você tiver com a Bíblia, já vai abrindo em Provérbios. Ele fala de algo que destrói o lar. Provérbios 14:1. Nós temos o da mulher, né, que nós já conhecemos, Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as próprias. Mas não é isso que eu estou procurando. Vamos achar. Eu li hoje de manhã, mas eu não anotei. Provérbios 11:29, esse aqui é legal. Olha só, Provérbios 11:29. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O que perturba a sua casa herdará o quê? Ou seja, vai ficar na ruína e na pobreza. Diga comigo, a falta
de respeito e sabedoria dentro do lar leva à ruína e à perda. Então, esse versículo está dizendo que a pessoa que desrespeita o seu lar, não há honra dentro de casa, é um lar que vai se destruir. Você sabia que um casamento, ele continua com respeito, só se tiver respeito, mesmo se não tiver amor? Mas se tiver amor e não tiver respeito, esse casamento não vai para frente? Porque o que mantém ordem, diga comigo, a ordem, é a honra. Honra mantém ordem em todo lugar. Quando há honra dentro de uma empresa, e cada um honra os seus amigos, os seus companheiros de trabalho, os seus chefes, toda a organização, aquela organização tem ordem e ela vai funcionar bem. Quando uma igreja tem ordem, ela funciona bem. E o que faz ela funcionar bem? A honra, a cultura da honra. Quando não se tem a cultura da honra, e todo mundo falta o respeito com todo mundo, tudo aquilo se desmorona. Uma casa, quem aqui cresceu num lar onde o pai e a mãe se xingavam, se batiam, não tinham respeito nenhum contra o outro? Quem cresceu quando era pequeno? Mais alto a mão, deixa eu ver. Uma casa com muito desrespeito. Mais alto para me ver. Se os teus pais ainda estão juntos, continue com a mão em pé, mão levantada. Quase todos baixaram a mão. Vamos fazer de novo? Fique em pé se tinha muito desrespeito na tua casa quando você estava na tua infância. Eu estou de pé, meu caso era assim também. Então, após Pedro Medina, minha casa, o meu pai e minha mãe se desrespeitavam nos níveis de se baterem, de tudo que você achar de pior entre os dois acontecia na minha infância. Ok? Tinha muito desrespeito na sua casa. Ó. Agora, se o teu pai e tua mãe continuam casados hoje, nunca houve adultério na tua casa, continue de pé. Um, 2, 3, 4, 5, 6 só. Quem percebeu? Diga comigo. Uma casa sem honra se destrói. Diga comigo, uma igreja sem honra se destrói. Uma empresa sem honra se destrói. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus? Uau! Vamos ler Isaías 29, 13. Olha o texto. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra. Diga comigo, com a boca, com os lábios, me honra. Eu vou continuar. Mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Volta no 13. Então está dizendo, esse povo me honra com os seus lábios, com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim, não tem temor de Deus. Se eu chegar com o microfone e um por um aqui, você honra a Deus? Eu tenho certeza que 99,9% de vocês vão dizer, eu honro o pastor. Então, o que eu quero ensinar nessa segunda parte dessa mensagem? A Deus não se honra do jeito que nós achamos que Ele deve ser honrado. A Deus se honra do jeito que Ele nos ensinou a ser honrado. Posso ouvir um amém? E na cultura brasileira, eu fiz essa análise hoje de manhã, preparando essa mensagem, e eu pensei, Senhor, como que o brasileiro acha que está honrando a Deus? O que para ele é honrar a Deus? E aí, descobri algumas coisas. Em primeiro lugar,
O brasileiro acha que está honrando a Deus quando ele canta para Deus. Se ele canta para Deus, ele está honrando a Deus. Outra coisa, ele acredita que está honrando a Deus se no trabalho dele ele coloca louvores. Na empresa dele, não, na minha empresa eu ponho louvor, então eu estou honrando a Deus. Ou se na palestra dele ele menciona Deus. Ou se toda segunda a sexta de manhã ele posta no Facebook uma florzinha lá, um gatinho com um versículo. Ou manda no WhatsApp de todo mundo. Então eu estou honrando a Deus porque eu falo de Deus, eu coloco Deus lá na musiquinha no meu trabalho, né? Então é uma forma que ela acha que está honrando a Deus. Mas isso não é a forma que Deus quer ser honrado. Pergunte para mim, apóstolo, como Deus gostaria de ser honrado? Deus quer ser honrado de uma maneira. Deus quer ser a prioridade no seu coração. Qual é o primeiro mandamento de todos? Ama. Quem sabe os 10 mandamentos aqui, irmão? Quem sabe pelo menos 3 mandamentos aí? Levanta a mão. Se eu falar 10 marcas de cerveja, vai vir rapidão assim. Mas 10 mandamentos ninguém sabe. Fala 10 marcas de cerveja. Fala 20, pastor. Mas se eu falar, fala os 10 mandamentos, ninguém sabe. Mas tudo bem. Quem sabe o primeiro mandamento? Primeiro, não com promessa, o primeiro de todos. Vamos falar assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Deus quer ser honrado em ser o primeiro lugar no seu coração, na sua vida. Deus não quer uma musiquinha, um louvor, um aplauso. Cadê as irmãs? Agora as irmãs me ajudam a pregar aqui. As irmãs estão aí? Irmãs, vocês estão aí? Então vamos lá, irmãs. Imagine que o teu marido só estivesse com você domingo de noite, durante 1 hora no jantar, mas o resto da semana ele não te visse, não te olhasse, não te ligasse, não dormisse com você, dormisse com outra. Você ia aceitar? Mas você acha... Então por que Deus tem que aceitar isso e você não aceita isso? Deus tem que aceitar que eu só estou com ele no domingo. Mas você não aceita que a tua mulher fique com outra a semana inteira e só fique com você no domingo, ou o teu marido fica com outra a semana inteira e só com você no domingo. Deus quer as 24 horas da sua vida. Ah, mas eu honro a Deus, eu ponho um louvor lá no meu trabalho. E daí? Aí você fala isso então para o teu marido, ou para tua esposa. Fala isso para tua esposa. Fala assim: ó, meu amor, eu só vou estar contigo 1 hora no domingo, 1h30. 2 horas e olhe lá que eu já fico irritado. 2 horas. O resto da semana eu vou cantar para você de vez em quando. Eu vou ficar lá no meu trabalho falando uma música sua lá. Vai adiantar? Então diga comigo: Deus quer ser a prioridade. E Deus não aceita outro lugar. Deus só quer o lugar principal no seu coração. Quem está entendendo? Provérbios 3:9. Irmão, vocês entendem tanto que é difícil o trabalho que eu estou fazendo aqui? Pensa na cultura que eu estou. Estou me sentindo igual a Isaías. Senhor, eu vivo num povo de impuros lábios. Né? Você imagina, irmão? Tem pessoas que estão aterrorizadas com o que eu estou pregando. Dizem: cara, esse cara é louco. O certo é ser errado. O errado... Está entendendo? Quanto mais malandro for, melhor. Quanto mais linguagem errada, melhor. E quando a gente vem e ensina a cultura do reino, ele fica aterrorizado. Inclusive, as igrejas já se estão adaptando a isso. Já existem igrejas com a cultura do Satanás para agradar esse tipo de gente. Tudo que você não quer de honra, existe igrejas que estão assim. O próprio pastor vai te falar: não me honre. Não honre a Deus, não honre nada. Pergunte para mim, apóstolo: como Deus quer ser honrado?
Está lá, ó. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus... Ai, ai, ai. Agora já tem gente que vai estar à vontade de ir no banheiro e ir embora. Como que Deus quer ser honrado? Com o quê, irmão? Mas alguém está dizendo, Deus não se importa com os bens e com os dinheiros. Ok, meu querido. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu já contei algumas vezes, mas tem muita gente nova que não ouviu. Uma vez foi aconselhar um casal, e o casal, a mulher dizia assim, pastor, ele não passa tempo comigo, ele nunca tem tempo para mim. E pastor, ele não paga nem um cabeleireiro para mim, eu não sei mais o que fazer. Estou aqui com o cabelo parecendo uma palha de aço, os pés inchados, as unhas cheias de cutícula, e meu marido não paga nada para mim, e não me leva para passear, não come um sushi comigo. Irmão, não comer sushi com a tua mulher é pecado, irmão. As irmãs digam glória a Deus. Eu joguei o coração das irmãs. Esse pastor é bom, vou congregar aqui. E aí o casal, né, ali no aconselhamento, aí eu perguntei para o cara, falei, rapaz, me fala, por que que você não consegue pagar nem um cabeleireiro para tua esposa? Pastor, aí ele inventou um monte de desculpa, é a Dilma, é o Bolsonaro, é o Lula, é o problema, é a inflação, e ele foi falando que estava difícil demais. Quem já viu alguém falar que está difícil demais financeiramente? Tá, não está? Está difícil, pastor. Tudo bem. Aí eu ouvi ele, falei, tá, e por que você não passa tempo com a tua esposa? Pastor, eu trabalho demais, eu chego em casa cansado, eu não tenho tempo para passar tempo com a minha esposa, é o que eu estou vivendo, pastor, eu também não sei o que fazer. Aí eu fiz uma pergunta para ele, falei, então me fala, como é que é a tua rotina? Não, pastor, eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, chego cansado em casa. Aí ele só ficou até na sexta-feira, eu falei, o que tu faz no sábado? Aí ele até ficou para trás assim e falou assim, sábado é sagrado. Aí eu pensei, não, rapaz, aqui onde eu sei, o domingo é sagrado, né? Aí eu falei para ele, tu é adventista? Ele, não, pastor, sou adventista não, sou crente. Eu falei, mas por que o sábado é sagrado? Ele falou, sábado é o único dia que eu tiro para mim fazer o que eu gosto, que é pescar. Pescar. Aí eu falei, me fala aí como é que é o sábado. Ele falou, acordo 5 horas da manhã. Nós acordamos 5 horas, a tralha já fica pronta, pastor. Já vou dormir vestido com a roupa para pescar. Igual menino quando vai para retiro, você já viu? Já dorme, já todo empolgado para ir para o retiro. Quem vai no retiro esse ano aí do Reborn? E o retiro das mulheres, vai ter retiro de homem e mulher. Esse ano vai ter retiro o ano inteiro. Mas vai vendo. Aí eu perguntei, como é que é? Ele falou, pastor. Na verdade, ele foi ficando até feliz assim. Não, a gente acorda cedo, a gente vai lá, pega a isca viva, a gente pega a bebida, coloca no isopor e a gente coloca, viaja, vai lá. A gente dorme lá, só volta no domingo. Falei, rapaz, quantos quilômetros? 400 quilômetros, Rio Bom, lá que tem um poço legal, lá onde pega lá os bichão mesmo. É legal. Eu peguei o papel e a caneta e falei assim, quanto é que tu gasta de gasolina? Quanto é que tu gasta de isca viva? Quanto é que tu gasta de comida? Fui perguntando. Eu falei, como é que é a vara que você usa para pescar? Não, pastor, é uma vara da Shimano e o molinete top e de fibra de carbono. Olha que o peixe ouve o barulhinho, ele já morde a isca só por causa do barulho. Rapaz. Quando nós fizemos a conta, o bicho gastava 4 mil reais por mês na pescaria com os amigos. E não tinha dinheiro para sushi da mulher, não tinha dinheiro para nada, não passava tempo. Ele passava mais tempo com macho. Diga comigo, tempo e dinheiro se gasta
com a prioridade. Sabe por que você diz que não tem dinheiro para Deus e não tem tempo para Deus? Porque Deus não é tua prioridade. Não tem essa desculpa. Não existe ninguém, eu não vou na igreja porque eu não tenho tempo, e eu não dou meu dízimo, minha oferta, minha primícia, porque eu não tenho dinheiro. Na verdade, você não tem Deus como tua prioridade, e Deus quer ser honrado com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus. O que acontece se você honrar a Deus com todos os teus bens, e com todos os teus ganhos, com a primeira parte? Olha o verso 10, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus. Se os teus celeiros e os teus lagares não estão cheios e transbordando, eu posso também afirmar que é porque você não honra a Deus com os teus bens e não dá a Deus a primeira parte. Eu não estava falando de casamento, eu estava falando de crente, que dá as mesmas desculpas que aquele marido deu para a mulher, você está dando para Deus. Pastor, não, porque eu não posso dar o dízimo, a oferta, a primícia, eu não posso. Não pode. Mas continuar gastando R$2.000 no iFood por mês, você pode. Comprar aquela bolsa cara, ainda pode. Comprar aquela calça de R$500, ainda pode. Comprar o sapato caro, ainda pode. Churrascão do carnaval com a família e o cunhado endemoniado ainda pode. Mas para Deus não pode. Porque Deus não é a prioridade. Por que você espera que Deus dê o melhor dele para você se você dá o pior para ele? Falou na hora certa. Deus está falando aqui, irmão. Diga comigo, Deus não quer ser honrado apenas com palavras. Vai lá em Malaquias 1, verso 3. Malaquias 1, 3. Vai passando. Volta. Isso, volta aí. Volta o 5. Deixa eu ver se é o 5 ou é o 6. 6. Vamos lá. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? É Deus falando. E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos... A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Pergunte para mim, apóstolo, de que forma eu posso desprezar o nome de Deus? Não é eu que vou falar, Deus é que vai falar. Como que nós vamos desprezar o teu nome? Em que temos desprezado o teu nome? Olha como Deus se sente desprezado. Está ali, verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Olha o 8. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o animal coxo ou enfermo, isso não é mal? Diga comigo, Deus se sente desprezado com ofertas sem qualidade. Mas você está tão intoxicado com a cultura desse Satanás, que você está achando assim, pastor, nada a ver. Então tá bom, nada a ver. Cadê as irmãs que aí hoje eu te ajudei, você vai me ajudar, tá bom, irmã? Cadê as irmãs do sushi? Irmã, se o teu marido no teu aniversário compra uma bicicleta para você, mas para a secretária dele compra um carro, o que vai acontecer, irmã?
É nada a ver? É nada a ver? Não importa? Importa muito, sim ou não? É a mesma coisa você dizer para Deus que Ele é lindo, maravilhoso, que tu ama Ele, que Ele morreu por ti, mas você oferta para Deus a bicicleta. Mas para Mamon você oferta o carro. Quem está entendendo? Eu não queria falar de oferta. Mas se você não quer falar de oferta, você não pode ser evangélico. Porque Jesus é uma oferta. Não, acho que você não entendeu. Se você nunca mais quer ouvir de oferta, mude de religião, vai ser budista. Mas se você quer ser crente, a Bíblia fala de uma oferta. E essa oferta é Jesus, que foi ofertado na cruz do Calvário, o seu próprio sangue, a sua própria vida, para me salvar, para te salvar. Um aplauso ao nome de Jesus, que nos salvou, que nos libertou. Uau. Deixa eu fazer outra pergunta para você. Outra pergunta. Quem aqui tem um filho pequenininho, um bebê? Ali, tem um menino segurando um bebê. Como é que é o nome desse bebê? Hã? Yumi? Se alguém aí dá um tapão na cabeça da criança agora, o que você vai fazer? Mas tapão sim, para arrebentar mesmo. Sai vivo daqui? Sai vivo não, né? Pastor, que pergunta. Não, eu quero mesmo que você... Por exemplo, se você bater na Chloe, provavelmente eu vou pegar uma das minhas facas. E eu vou brincar com o teu coração batendo na minha mão. Ah, que legal, tá batendo ainda. Mas você bateu em mim? Você bateu em quem? Na minha filha, sim ou não? Muito legal. Muito interessante. Quem aqui é aquelas irmãs mãe onça? Se pegar no teu filho, você... Tem mãe onça aí, não? Não mexe com o meu filho, não mexe com a minha filha. Pai, e tem os pais também aqui, né? Que são AU, sim ou não? AU! Então, cuidado, irmão. Nessa igreja aqui, mexer com nossos filhos. Mas não estou falando de filho. Nem estou falando da Chloe. Nem estou falando da Yumi. Sabe do que eu estou falando? Preste muito atenção. Se eu mandasse o meu filho estudar nos Estados Unidos, e vou falar um nome aleatório que eu não conheço, um tal de Célio, um amigo meu, Célio, recebesse o meu filho lá. Falou, meu filho vai estudar aí, ele vai ficar uma semana, você não pode atender ele por uma semana, e ele vai fazer umas provas, e aí você cuida dele durante uma semana. Não, Medina, pode mandar ele, tudo certo. 2 dias depois, o meu filho me liga chorando. Filho, o que aconteceu? Pai, o Célio me chutou de casa, me humilhou, não me deu comida, não deu onde eu dormir, falou que eu não valia nada, ainda me deu um tapa na cara. Pergunta, ele fez isso contra mim ou contra meu filho? Mas eu senti como se tivesse feito comigo, sim ou não? Sobe o teclado para amenizar, para a coisa não ficar brava aqui. Para dar uma suavizada no clima. Cadê o tecladista? Se o tecladista estiver lá em cima, se joga lá de cima e vem. Cadê o tecladista? Aleluia. Está no banheiro? Rapaz, pula esse negócio aí, ó. Ia ser legal, vai ver você cair aí. Ia ser um meme daqueles. A igreja ia ficar famosa. Brincadeira, viu, irmão? Você acha que eu não ia deixar? Ei, tu tá demorando já? Eu quero pregar um negócio legal, mas você tá demorando. Vai, toca aí um negócio de... música do céu, assim. Isso. Aí, tá bonito agora. Fez contra o meu filho, sim ou não? Mas eu senti como se fosse feito comigo. Lá em... Agora você vai entender sobre honra. Olha só. Que dia que foi? Segunda-feira. Eu fiz uma live aqui,
Quem estava nessa live segunda-feira? E pós-live eu dei um discipuladão, assim, sabe? Tipo Jesus sentado ao redor dos discípulos. Foi top ou não foi? Rapaz, fomos parar lá no dispensacionalismo, foi uma loucura. Mas foi muito legal, foi um discipuladão. Tava com saudade dessas lives. Foram 4 horas de aula, foi muito legal. E papo vem, papo vai, alguém perguntou, foi o Luiz. E ele disse assim: pastor, qual foi a maior revelação que você já teve na sua vida? Aí eu parei para pensar. A maior revelação que eu já tive na minha vida está na Exousia School, que é a nossa escola de revelação bíblica. Quem aqui já é aluno da Exousia, levanta a mão. Quem vai ser ainda, levanta a mão. Amém. Tem gente que não levantou a mão, eu não sei porquê, mas tudo bem. Lá tem uma revelação que chama a revelação de Jesus Cristo. Para mim, não tem... Eu ensino ela chorando e quem ouve chora. Quem chorou assistindo a revelação de Jesus Cristo? É impossível não chorar. É a coisa mais linda, mais profunda, que mais mexe. Você literalmente sente que você nunca foi convertido. Não interessa quantos anos você estiver na igreja. É muito maravilhoso. Mas a segunda revelação mais importante, ou a primeira prática mais importante, é que eu vou falar agora. Então a mais incrível é essa da revelação de Jesus Cristo, mas ela te traz uma transformação interna. A segunda revelação, em 20 anos de pregador, em mais de 200 horas de ensinamento que eu tenho na Exousia School, para mim, a revelação das revelações que trazem transformação no dia a dia, diga comigo, transformação, na minha vida, hoje, instantâneo, agora, é a seguinte: a tua capacidade de reconhecer Deus no homem é a tua capacidade de ser abençoado. Eu estou falando que é a revelação mais importante que eu já recebi na minha vida, de prática na vida do dia a dia, que transforma vidas. Ou seja, a tua incapacidade de reconhecer Deus no homem está te impedindo de ser abençoado. Lá em Mateus 10, 40, olha esse versículo, Mateus 10, 40, anota isso aí, é muito sério. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pastor, o que esse versículo quer dizer? Jesus está dizendo para os discípulos: se alguém honrar, receber vocês, tanto que o próximo versículo fala de honra lá, vai falar quem recebe um profeta, recebe a galação de profeta, mas deixa aí, Jesus está dizendo para os discípulos: quem recebe vocês, me recebe, e quem me recebe, recebe o Pai. Está entendendo? Se você está entendendo, diga amém. O contrário é a mesma coisa, quem não vos recebe, não me recebe. Quem não vos honra, não me honra. A forma que você trata o meu filho é a forma que eu me sinto tratado por você. Tem como você dizer assim: pastor, eu honro o senhor, mas eu enfio a mão na orelha do teu filho e cuspo nele. É impossível você me honrar se você não honrar tudo que é meu. É impossível você chegar aqui na minha igreja e dizer que me honra se você desonra os meus diáconos, desonra os meus pastores, desonra os meus líderes. Você está desonrando os meus filhos da minha casa. Quando você honra os pastores, obreiros e diáconos dessa igreja, eu me sinto honrado, porque fui eu que instituí eles. Eu sei que eles não são lindos, alguns são, outros são feios. Mas o problema é seu, você vai ter que honrar ele sendo lindo ou não sendo lindo. São meus filhos, quem está entendendo? Então preste atenção, se aquela pessoa desonrou meu filho lá nos Estados Unidos, que eu mandei ele para lá, ele me desonrou. E Deus está dizendo, Jesus está aqui fisicamente agora, em carne e osso, para ser honrado por nós? Não.
Tem como você agora dar uma oferta para Jesus aqui? Não. Tem como você servir uma comida para Jesus e ingerir no estômago dele fisicamente aqui agora? Tem? Não tem. Mas se você fizer isso por um enviado dele, você fez por ele. E ele sente que você fez isso. Essa é a maior revelação que eu já recebi na minha vida. Quem recebe o meu enviado, me recebe. A minha capacidade de reconhecer Deus no homem. E dentro dessa revelação está algo tão poderoso que eu vou te falar agora. Quando Deus vai te abençoar, quem que já pediu uma bênção para Deus ou pediu um milagre para Deus? Todo mundo. Diga comigo, todas as vezes que eu peço um milagre ou uma bênção de Deus, Deus não manda lá do céu. Deus coloca nas mãos de um garçom. Quem é o garçom, pastor? É o apóstolo, é o profeta, é os 5 ministérios. Pergunta: se você for num restaurante, o cozinheiro prepara a comida, é o cozinheiro que traz na tua mesa? Quem traz é o garçom, não é? Preste atenção. E se no meio do caminho você xingar o garçom, cuspir na cara dele? Você fala, não, mas eu gosto muito do chefe. Eu gosto muito do dono, mas esse garçom eu não aceito. O que vai acontecer com você? Vai comer bem ali? Você não vai receber aquela comida. Independente se você paga ou se você não paga. Teve um vídeo que viralizou uns anos atrás, de uma mulher, dona de um restaurante. Ela entrou numa galeria de arte, onde o artista estava fazendo a sua exposição, e ela comprou um vaso, alguma coisa assim, muito caro, sei lá, mais de $10 mil. Ela foi lá, comprou, pagou e quebrou. Caríssimo. E o artista estava tremendo, e ela quebrou aquilo. E ela disse assim: você desonrou o meu garçom no meu restaurante. E ela foi lá fazer justiça, né, do jeito dela. Olha só, ela foi desonrada? Não. Quem foi o garçom do restaurante dela. E ela foi lá na galeria de arte, lá quebrar uma arte daquele cara, para mostrar: e isso que você fez lá no meu restaurante, quando você desonrou um garçom meu. Quem já viu esse vídeo? Ó, deixa eu ver as mãos. Então é um vídeo que viralizou, todo mundo, muita gente viu esse vídeo. Diga comigo, todos os milagres e bênçãos do céu, Deus deposita num homem de Deus, para entregar para mim. Se você vier dessas igrejas moderninhas, endemoniadas, elas vão dizer para você que você recebe a bênção no seu quarto, que você não precisa de pastor, você não precisa de igreja. Satanás é o pastor dessas igrejas. Porque a Bíblia que eu leio diz assim: há alguém enfermo entre vós, não diz vai orar no quarto. Há alguém enfermo entre vós, busque os. Coloca lá, está no livro de Tiago, acha aí, filho. Mas o que essas igrejas ensinam? Que pastor não serve para nada, que você não precisa de nada, você e Deus. É você e Jeová. Por isso que a tua vida nunca foi para frente. Cadê o versículo lá de Tiago? Alguém enfermo entre vós. Eu vou achar primeiro. Alguém acha aí para mim? 5:13. Está alguém entre vós aflito? Não é esse não. Verso 14. Está alguém entre vós doente? Vai orar no quarto. É isso que está escrito? Não precisa de pastor. É isso que está escrito? Chame quem? E orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do... Então é importante receber a oração? Presbítero não é igual na Assembleia de Deus, tá? É só explicando. Na Assembleia de Deus, presbítero é um passo antes de ser pastor. Mas o apóstolo Pedro dizia: eu sou presbítero. E agora, como é que fica? Tinha alguém acima de Pedro? Então, é uma interpretação errada da Assembleia de Deus. Quem é presbítero na Bíblia? Diga comigo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, qualquer um dos 5 ministérios são presbíteros.
Chame os presbíteros, para que orem pela pessoa. E eu quero encerrar com isso aqui. Certa vez, é uma ilustração, um homem estava se afogando. Talvez você já ouviu isso em outro cenário que não foi numa igreja. O homem estava se afogando e ele disse: Deus, me salva. E apareceu um barco. Ele disse para o barco: pode ir embora porque Deus vai me salvar. Quem já ouviu essa história em outra ocasião? Depois ele disse: Deus me salva, Deus me salva. Passou o segundo barco. Ele disse: não vou subir porque Deus vai me salvar, não preciso de barco. Veio o terceiro barco: pode ir embora porque Deus vai me salvar. E aí ele morreu afogado, chegou no céu. Ele falou: Deus, eu estou muito feliz de estar aqui, mas eu estou indignado porque eu não terminei a obra que eu tinha lá, deixei minha esposa sozinha e ela vai casar com outro. E agora eu morri, Deus, por que o Senhor não me salvou? Aí Deus falou para ele assim: eu te mandei 3 barcos e você não subiu nenhum deles. Só que eu não estou falando de barco nem de afogamento aqui. Tem gente que está muitos anos orando por uma cura, por um milagre, por uma transformação, por uma bênção, ou para que as promessas se cumpram na sua vida. E Deus, quando você chegar lá no céu e dizer: Deus, por que nenhuma das promessas o Senhor cumpriu na minha vida? O Senhor vai dizer assim: eu coloquei 3 homens de Deus no teu caminho, você cuspiu nos 3. Você traiu os 3. Você rejeitou os 3. Porque sem o homem de Deus, as promessas de Deus não vão cumprir na sua vida. Você não vai escolher o garçom. Deus é que vai escolher quem Ele vai mandar. Uau! Vocês têm tempo mais uma revelaçãozinha? Meu tempo acabou, mas eu vou contar só mais essa. Ana, na Bíblia, a mãe de Samuel, ela queria engravidar. Deus tem problema, irmão? É difícil para Deus fazer um milagre? Pois aquela mulher chorou, gemeu, anos e anos e anos, e Deus não dava um filho para ela. Diga comigo: a bênção de Deus não cai do céu, Ele deposita no sacerdote. Então presta atenção. Não é que Deus não tem poder de dar um filho para Ana. É que o método de Deus entregar o milagre é através do garçom. Vai vendo. Um dia ela está no templo orando. Se você for lá em Israel, você vai ver que no Muro das Lamentações tem uma divisão. As mulheres do lado, homens de outro. Nunca fica homem e mulher no templo juntos. Sempre separado. E o sacerdote nunca vai para o lado das mulheres. Ele sempre fica com os homens. E as mulheres não interagem de jeito nenhum com o sacerdote. Só que naquele dia, o sacerdote estava passando por ali. E viu Ana. E para ele achou que ela estava bêbada. E disse: Ana, mulher louca, como que você nessa hora da tarde está embriagada na casa de Deus? Aí ela olha para ele, diga comigo, com honra, e diz: meu Senhor, a tua serva não está louca de fazer tal ato, de estar embriagada na casa de Deus. Pelo contrário, eu estou aflita, clamando a Deus por um milagre. Então, quando o sacerdote percebe que o que ela estava fazendo era orar, ela diz: a tua serva está clamando a Deus por um filho. O sacerdote diz uma frase, diz: Deus conceda a sua petição. Mas essa não é revelação. Sabe qual é a revelação? Que sacerdote não falava com mulher. Sacerdote só falava com homem. A única desculpa para um sacerdote falar com a mulher era para chamar a atenção dela. Então Deus fez parecer que ela estava embriagada, para ele ter a desculpa para falar com ela, para ela pedir um filho, e a frase dele liberar o filho: Deus conceda a tua petição. 9 meses depois. Tem pessoas que chegam aqui que faz 10 anos que está pedindo milagre, e uma palavra do apóstolo a pessoa é curada. Porque Deus não manda a bênção lá do céu, Ele coloca na mão e na boca de um sacerdote. A sua capacidade de reconhecer Deus no homem
é a sua capacidade de ser abençoado. Fique de pé nessa noite poderosa. O louvor vai subindo aqui. Eu queria pedir à igreja baixar as luzes e nós vamos também fechar os nossos olhos. Quero que você medite no que você ouviu nessa noite e diga comigo assim: Espírito Santo, implanta em mim a cultura da honra, a cultura da excelência, a cultura da submissão, a cultura do respeito, a cultura da pontualidade, a cultura do céu, em nome de Jesus. Diga: Espírito Santo, implanta no meu coração essa cultura. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Força e poder, honra, glória. Vamos dar a Jesus toda honra, glória, força e poder. E honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Cante para Jesus. Te damos a honra, a glória, a força e o poder. Honra, glória, força e poder. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a... Distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor. Só um instrumental agora. Se tiver alguém nessa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus,